Boa noite. Aqui é Antônio, o guardião dos sonhos. Vim trazer segurança, paz e relaxamento para você, para que tenha um sono tranquilo e reparador. Então, acomode-se confortavelmente, solte os ombros, feche os olhos e deixe que eu cuide de tudo para você esta noite. E enquanto você descansa, eu vou lhe contar uma história. Se o sono chegar primeiro, em meio à história, não tem problema. Pode descansar. Eu vou estar aqui cuidando de você e de tudo, para que você durma tranquilamente. A história de hoje é Jasmine e Aladim. Era uma vez, em uma terra distante e encantadora, onde o sol brilhava dourado sobre areias intermináveis e o ar carregava o perfume de especiarias exóticas. Aqui existia o reino de Ágraba. Este era um lugar de maravilhas, onde palácios brancos se erguiam majestosos contra o céu azul turquesa. Suas cúpulas douradas reluziam como joias sob a luz intensa do deserto. As ruas eram estreitas e sinuosas, repletas de mercados coloridos, onde comerciantes vendiam tapetes bordados, lanternas de bronze polido, frutas suculentas e tecidos que pareciam ter capturado todas as cores do arco-íris. No coração deste reino mágico erguia-se o Palácio do Sultão, uma estrutura magnífica de torres elegantes e varandas ornamentadas. Suas paredes eram de branco mais puro, decoradas com mosaicos intrincados em tons de azul cobalto dourado. Fontes borbulhavam em pátios internos, criando uma melodia constante de água corrente que trazia frescor ao ar quente. Jardins exuberantes cresciam dentro dos muros do palácio, com palmeiras altas, projetando sombras confortáveis, flores perfumadas desabrochando em explosões de cor, e pássaros tropicais cantando suas canções melodiosas entre as folhagens. Neste palácio vivia a princesa Jasmine, uma jovem de beleza extraordinária e coração ainda mais belo. Seus olhos eram profundos e expressivos, do marrom mais rico, contendo um brilho de inteligência e determinação. Seu cabelo negro e sedoso caía em ondas suaves até a sua cintura, geralmente enfeitado com uma tiara dourada que capturava a luz do sol. Ela vestia roupas de cores vibrantes, calças de seda em tom turquesa, brilhante, e um top que deixava seus braços livres para se mover com graça.
Ao redor de sua cintura, ela usava um cinto dourado delicado, e seus pés descalços ou calçados com sandálias leves a mantinham conectada à terra que tanto amava. Jasmine era diferente de outras princesas. Ela não se contentava em ficar sentada em seu quarto, bordando ou esperando passivamente que a vida acontecesse ao seu redor. Ela ansiava por liberdade, por aventura, por conhecer o mundo além dos muros do palácio, que, embora bonitos, às vezes pareciam como uma gaiola dourada. Ela passava seus dias caminhando pelos jardins do palácio, conversando com Rajá, seu tigre de estimação e melhor amigo. Uma criatura majestosa, de pelagem laranja vibrante, com listras pretas, cujos olhos ambar brilhavam com lealdade e afeição. Rajar não era um tigre comum. Ele era gentil e protetor, seguindo Jasmine por todos os lugares como uma sombra felina. Quando ela se sentava nas varandas do palácio, olhando para além dos muros, em direção à cidade movimentada abaixo, Rajá se deitava ao seu lado. Seu ronronar profundo oferecendo conforto silencioso. Ele estendia seu anseio por liberdade, compartilhava sua inquietação, e quando ela sussurrava seus sonhos e desejos para ele, o tigre ouvia com atenção, como se compreendesse cada palavra. O pai de Jasmine, o sultão, era um homem bondoso e alegre, com uma barba branca, farta, e olhos que brilhavam com humor gentil. Ele amava sua filha mais do que qualquer coisa no mundo, mas estava preocupado. De acordo com a lei antiga de Ágraba, Jasmine precisava se casar com o príncipe antes de seu próximo aniversário. Ele não queria forçá-la a nada, mas a tradição era clara, e assim príncipes de terras distantes vinham ao palácio, um após outro, na esperança de conquistar o coração da princesa. Mas Jasmine dispensava cada um deles. Alguns eram arrogantes, outros eram tolos, e nenhum deles parecia interessado em quem realmente ela era, apenas em seu título e em governar o reino ao lado dela. Ela suspirava frustrada, desejando poder escolher seu próprio destino, casar-se por amor verdadeiro, não por obrigação ou política. Uma manhã, após dispensar mais um príncipe presunçoso, Jasmine tomou uma decisão. Ela não podia mais viver dentro daquelas paredes, não importava quão belas fossem. Ela precisava ver o mundo, conhecer as pessoas comuns, experimentar a vida além do luxo e da proteção do palácio.
Então, quando a noite caiu e o palácio mergulhou em silêncio, ela vestiu uma capa simples sobre suas roupas, despediu-se silenciosamente de Rajá com um abraço apertado e escalou os muros do jardim com determinação em seu coração. A cidade de Agrabah, à noite, era um espetáculo completamente diferente do que ela via de suas varandas. As ruas estreitas estavam iluminadas por lanternas que balançavam suavemente na brisa noturna, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra. O ar está repleto de aromas: pão fresco assado em fornos de barro, especiarias queimando em incensos, o perfume doce de flores noturnas que desabrochavam em pequenos jardins escondidos. Sons enchiam o ar, conversas animadas, risadas, música de instrumentos de cordas tocados em tavernas distantes. O chamado ocasional de vendedores noturnos oferecendo suas mercadorias. Jasmine caminhava pelas ruas com olhos arregalados de admiração. Tudo era novo, excitante, cheio de vida e energia. As pessoas aqui eram diferentes das que ela via no palácio. Eram reais, genuínas, vivendo suas vidas com simplicidade e alegria, apesar das dificuldades. Crianças descalças corriam pelas ruas de paralelepípedos, rindo enquanto brincavam. Mulheres carregavam cestas na cabeça, conversando animadamente umas com as outras. Homens se reuniam em círculos, fumando cachimbos e contando histórias que faziam todos rirem. Ela chegou ao mercado principal, mesmo à noite ainda movimentando com comerciantes vendendo suas mercadorias. Havia barracas repletas de frutas, tâmaras gordas e doces, romãs vermelhas brilhantes, melões perfumados, uvas em cachos generosos. Outras barracas exibiam tecidos luxuosos que capturavam a luz das lanternas, criando cascatas de cor. Havia joias e ornamentos pendurados, tilintando suavemente quando a brisa passava. O cheiro de comida preparando-se era irresistível. Pães achatados assando em fornos abertos, carnes temperadas grelhando em espetos, doces cobertos com mel dourado e nozes trituradas. Jasmine estava tão absorta em tudo ao seu redor que não percebeu imediatamente sua fome. Mas quando viu uma criança com olhos grandes e triste, olhando para uma barraca de frutas, seu coração se encheu de compaixão. A criança estava magra, suas roupas remendadas, e era óbvio que estava faminta. Sem pensar duas vezes, Jasmine pegou uma maçã vermelha e brilhante da barraca
e a ofereceu gentilmente à criança. O dono da barraca, no entanto, não ficou satisfeito. Ele era um homem grande, com um bigode espesso e uma expressão severa. "Ei!" ele gritou, sua voz trovejando pela praça. "Você precisa pagar por isso." Jasmine congelou, percebendo seu erro. No palácio, ela nunca precisava pensar em dinheiro. Tudo era simplesmente providenciado. Ela não tinha trazido nenhuma moeda consigo. Eu sinto muito, ela começou a dizer, sua voz suave e mais firme. Eu não sabia que... O comerciante não queria ouvir explicações. Ele agarrou seu pulso com firmeza e Jasmine sentia um lampejo de medo. Mas antes que a situação pudesse piorar, uma voz confiante cortou o ar. Calma, calma. Esta é minha irmã. Ela não está bem da cabeça. Sabe como é? Um jovem apareceu ao lado de Jasmine, seu sorriso charmoso e seus olhos brilhando com inteligência rápida. Ele era esguio mais forte, com cabelos negros levemente despenteados e pele bronzeada pelo sol do deserto. Vestia roupas simples, um colete roxo surrado sobre calças brancas remendadas e um pequeno chapéu vermelho em forma de fez, inclinado em sua cabeça. Havia algo em seus olhos castanhos que falava de bondade, apesar de sua aparência humilde. Este era Aladim, um jovem que vivia nas ruas de Ágraba, com apenas seu melhor amigo e companheiro constante, Abu, um macaquinho travesso, de pele marrom avermelhado e olhos expressivos, cheios de mischief. Aladim era o que as pessoas chamavam de ladrão de rua. Ele pegava o que precisava para sobreviver, mas tinha um coração de ouro e nunca pegava de quem não podia dar. Aladim rapidamente improvisou uma história elaborada sobre Jasmine ser sua irmã confusa, fazendo gestos dramáticos e falando com tal convicção que o comerciante começou a hesitar. Enquanto isso, ele gentilmente guiou Jasmine para longe da barraca. Abu fazendo caretas para distrair o vendedor. Em questão de segundos, eles desapareceram na multidão, correndo por vielas estreitas e escuras até estarem seguros. Quando finalmente pararam, ofegantes, mas rindo, Jasmine olhou para seu salvador com gratidão. Obrigada, ela disse sinceramente. Você me salvou. Aladim sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Foi nada. Você é nova por aqui, não é? Posso ver que não conhece as regras da rua. Eu sou sim, sou nova, Jasmine admitiu, decidindo não revelar sua verdadeira identidade. Ela queria ser tratada como uma pessoa comum, não como uma princesa. Meu nome é...
Dália. Ela mentiu, usando o nome de sua melhor amiga e serva no palácio. Prazer em conhecê-la, Dália. Eu sou Aladim. Ele disse com um floreio exagerado e uma reverência brincalhona que a fez rir. E este é Abu, ele adicionou, indicando o macaco que estava agora sentado em seu ombro, olhando Jasmine com curiosidade. Abu tagarelou algo em sua língua de macaco e Aladim riu. Ele diz que você é muito bonita, ele traduziu. E Jasmine sentiu suas bochechas corarem levemente. Aladim ofereceu mostrar a ela a cidade, os lugares que turistas nunca viam, os cantos escondidos onde a verdadeira magia de Ágraba vivia. Jasmine aceitou com entusiasmo, e assim começou uma noite extraordinária. Ele a levou pelos telhados da cidade, onde podiam ver as estrelas brilhando como diamantes espalhados em veludo negro. Eles se sentaram em pirais altos, comendo pão que Aladim havia conseguido de alguma forma, dividindo enquanto conversavam sobre suas vidas. Jasmine descobriu que Aladim era órfão, vivendo sozinho desde criança com apenas Abu como família. Ele era pobre em bens materiais, mas rico em sonhos. Ele falava sobre um dia ter uma casa própria, um lugar onde não precisaria se esconder ou fugir. Ele falava sobre querer ser mais do que um ladrão de rua, querer que as pessoas o vissem de verdade, o vissem por quem ele realmente era por dentro. Jasmine se identificou profundamente com seus sentimentos. Ela também se sentia presa. Também queria ser vista por quem realmente era, não apenas por seu título ou posição. Ela compartilhou seus próprios sonhos de liberdade, de escolha, de viver uma vida autêntica, onde pudesse tomar suas próprias decisões. Enquanto conversavam, algo mágico acontecia entre eles. Era uma conexão que ia além de palavras, um reconhecimento mútuo de almas que se entendiam. Quando seus olhos se encontravam, havia faíscas, uma química inegável que fazia o coração de Jasmine bater mais rápido e trazia um sorriso tímido aos lábios de Aladim. A noite era perfeita, o ar estava morno, mas confortável. A brisa carregava o perfume de jasmim, a flor que dava nome à princesa. E acima deles, o céu estava repleto de estrelas. Aladim apontou constelações, contando histórias sobre cada uma delas. Algumas verdadeiras, outras claramente inventadas na hora, mas todas encantadoras. Jasmine ria de suas histórias, apreciando sua criatividade e bom humor. Veja aquela estrela ali, Aladim disse, apontando para uma particularmente brilhante.
Dizem que ela concede desejos. Você acredita nisso? Jasmine perguntou, olhando para a estrela cintilante. Eu acredito que precisamos fazer nossos próprios desejos se tornarem realidade. Aladim respondeu filosoficamente. Mas não custa sonhar, certo? Jasmine sorriu. Não, não custa. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, apenas apreciando a companhia um do outro e a beleza da noite. Abu havia adormecido no colo de Aladim, seus pequenos braços enrolados em torno de si mesmo, sua respiração suave e regular. Eventualmente, Jasmine percebeu que precisava voltar ao palácio antes que sua ausência fosse notada. Ela se levantou com relutância, não querendo que esta noite mágica terminasse. Eu preciso ir, ela disse suavemente. Aladim se levantou também, uma expressão de decepção clara em seu rosto. Posso vê-lo novamente? Ele perguntou esperançosamente. Jasmine queria dizer sim, mais do que qualquer outra coisa, mas ela sabia que seria complicado. Eu gostaria muito disso, ela disse sinceramente, mas é complicado. Tudo bem, Aladim disse, embora ela pudesse ver a tristeza em seus olhos. Eu entendo. Eles desceram dos telhados e Aladim a escoltou até perto do palácio, mantendo distância suficiente para não despertar suspeitas. Quando chegou a hora de se despedirem, Jasmine impulsivamente se inclinou e beijou sua bochecha suavemente. Obrigada por esta noite incrível, ela sussurrou. Antes que Aladim pudesse responder, ela desapareceu nas sombras, escalando de volta para dentro dos jardins do palácio, com um coração cheio de emoções conflitantes. Alegria pela aventura que teve e tristeza por saber que provavelmente nunca mais veria aquele jovem maravilhoso novamente. Quando ela voltou para seus aposentos, Ajá a recebeu com um rosnado preocupado, mas ela o abraçou e sussurrou sobre sua aventura. O tigre ronronou suavemente, como se aprovasse sua coragem. Enquanto isso, na cidade, Aladim caminhava de volta para seu esconderijo humilde, uma pequena estrutura em ruínas que ele chamava de lar. Ele não conseguia tirar Dália de sua mente. Havia algo especial nela, algo que fazia seu coração cantar. Ele não sabia que havia acabado de conhecer a princesa de Ágraba, mas isso não importava. Para ele, ela era simplesmente a pessoa mais extraordinária que já havia conhecido. Abu, agora acordado, tagarelou questionadoramente, e Aladim sorriu. Sim, Abu, eu acho que estou apaixonado. O macaquinho revirou os olhos de forma exagerada, mas havia um brilho de aprovação em sua expressão. Ele também havia gostado da moça gentil que havia compartilhado a noite com eles.
Naquela noite, tanto Jasmine quanto Aladim deitaram em suas respectivas camas. Ela em lençóis de seda em um quarto luxuoso, ele em tapetes remendados em um lugar frio. Mas ambos olharam para as mesmas estrelas através de suas janelas, pensando um no outro e desejando que o destino os reunisse novamente. E o destino, como se veria, tinha planos muito especiais para eles. Planos que envolveriam magia antiga, desejos poderosos e uma jornada que transformaria suas vidas para sempre. Mas, por enquanto, eles simplesmente guardavam a memória daquela noite perfeita em seus corações. Uma centelha de esperança e possibilidade que continuaria a brilhar, não importa o que o amanhã trouxesse. O palácio dormia em silêncio, suas torres brancas banhadas em um luar prateado. A cidade de Ágraba gradualmente se acalmava, as lanternas apagando uma por uma, até que apenas as estrelas forneciam luz. E em algum lugar no vasto deserto que cercava o reino, antigas forças começaram a se mover, preparando o cenário para a aventura extraordinária que estava por vir. No palácio do sultão havia um homem que observava tudo com olhos calculistas e frios. Este era Jafar, o grão-vizir do reino, conselheiro mais próximo do sultão. Jafar era alto e magro, com uma postura que sugeria poder contido. Ele vestia roupas de vermelho e preto, sua túnica adornada com símbolos místicos que brilhavam suavemente à luz das velas. Seu rosto era angular, com uma barba preta pontiaguda que terminava em uma ponta afiada, e seus olhos escuros continham uma ambição sem limites. Em sua mão, ele sempre carregava um cajado de ouro em forma de serpente, com olhos rubis que pareciam vivos. Jafar tinha um segredo. Ele praticava magia antiga e buscava algo que tornaria seu poder absoluto. A lâmpada mágica que continha um gênio capaz de conceder 3 desejos a quem a possuísse. Ele havia passado anos estudando textos antigos, procurando pistas sobre a localização desta lâmpada lendária, e finalmente havia descoberto. A lâmpada estava escondida na Caverna das Maravilhas, um lugar místico enterrado nas areias do deserto, protegido por magia antiga que permitia que apenas uma pessoa específica entrasse. Alguém com um coração puro, alguém conhecido como o Diamante Bruto. Através de sua magia, Jafar havia descoberto que esse diamante bruto era ninguém menos que Aladim, o jovem ladrão de rua. E assim, na manhã seguinte, àquela noite mágica que Aladim havia passado com Jasmine, guardas do palácio o capturaram sob ordens secretas de Jafar. Aladim foi levado para as masmorras do palácio, confuso
e assustado, sem entender o que havia feito para merecer tal tratamento. Nas selvas escuras e úmidas sob o palácio, Aladim se sentou em um canto, abraçando os joelhos contra o peito. Abu estava com ele, tagarelando nervosamente, tentando confortar seu amigo. "Está tudo bem, Abu", Aladim murmurou, embora ele mesmo não acreditasse nisso. "Vamos encontrar uma saída." Foi quando uma figura encapuzada apareceu do lado de fora de sua cela. Era um velho curvado, apoiando-se em uma bengala. Sua voz rouca, mas não ameaçadora. "Jovem rapaz", o velho disse, "eu posso tirá-lo daqui, mas primeiro você deve me fazer um pequeno favor." Aladim era cauteloso, mas também desesperado. Que tipo de favor? O velho, que era na verdade Jafar disfarçado, explicou sobre uma caverna do deserto que continha tesouros além da imaginação. Tudo o que Aladim precisava fazer era entrar, pegar uma lâmpada velha para o velho e, em troca, poderia ficar com todos os outros tesouros que desejasse. Parecia bom demais para ser verdade, mas Aladim não via muitas opções. E assim, usando magia, Jafar transportou Aladim e Abu através das masmorras, emergindo no deserto vasto e silencioso sob o céu estrelado da noite. As dunas se estendiam em todas as direções, como ondas congeladas de areia dourada e prata sob o luar. O ar era fresco agora que o sol havia se posto, e uma brisa suave soprava, fazendo a areia dançar em redemoinhos delicados. Jafar usou seu cajado para revelar a entrada da caverna das maravilhas, e o que surgiu das areias era de tirar o fôlego. Uma enorme cabeça de tigre de pedra emergiu, tão grande que sua boca aberta formava uma entrada, pela qual uma pessoa poderia caminhar. Os olhos da estátua brilhavam como uma luz interna, e quando falou, sua voz era profunda e ecoava como um trovão distante. "Quem ousa perturbar meu sono?" A caverna trovejou. "Só aquele com coração digno pode entrar aqui." O diamante bruto. Jafar empurrou Aladim para a frente. "Vá", ele ordenou. "Pegue a lâmpada, apenas a lâmpada." Aladim, com Abu firmemente agarrado em seu ombro, entrou cautelosamente na boca da caverna. A entrada se fechou atrás deles, mas em vez de escuridão, eles se encontraram em um lugar de beleza surreal. A caverna era vasta, suas paredes brilhando com veios de ouro e pedras preciosas embutidas na rocha. Mas o mais impressionante eram os tesouros espalhados por toda parte. Havia montanhas de moedas de ouro que brilhavam como pequenos sóis. Baús transbordavam com joias, rubis vermelhos como fogo, safiras azuis
como o oceano mais profundo, esmeraldas verdes como folhas de primavera, diamantes que capturavam e refratavam a luz em 1000 cores. Havia estátuas de ouro puro, tapetes tecidos com fios de prata, taças cravejadas de pedras preciosas e artefatos de civilizações antigas, muito esquecidas. Um tapete mágico também estava lá, preso sob uma pilha de objetos. Quando Aladim e Abu passaram, o tapete se libertou e começou a segui-los curiosamente, suas franjas se movendo como se fossem dedos acenando em saudação. Aladim sorriu para o tapete amigável. "Olá", ele disse suavemente, e o tapete respondeu com um pequeno salto alegre no ar. A caverna havia avisado claramente: "Toque no tesouro e você nunca mais verá a luz do dia." Aladim lembrou disso e resistiu à tentação, mesmo quando Abu tentou pegar pequenas gemas aqui e ali. "Não, Abu", Aladim sussurrava severamente, afastando as mãos do macaco dos tesouros tentadores. Eles caminharam mais profundamente na caverna, seguindo um caminho de pedras que pareciam pulsar com luz suave, guiando-os. O tapete voava ao lado deles, ocasionalmente fazendo acrobacias no ar, como se tentassem impressioná-los. Eventualmente, chegaram a uma câmara central, onde, no topo de uma rocha alta e isolada, cercada por um lago de águas escuras e calmas, estava uma lâmpada de bronze antiga e simples. A lâmpada não parecia especial. Era pequena, envelhecida, com uma patina verde em algumas áreas. Mas havia algo nela que chamava Aladim. Uma sensação de que esta lâmpada continha algo extraordinário. Ele cuidadosamente atravessou uma ponte estreita de pedra, alcançou a rocha e pegou a lâmpada com reverência. "Temos", Abu comemorou. Mas então seus olhos foram atraídos por uma gema gigantesca vermelha, brilhando tentadoramente em um pedestal próximo. Apesar dos avisos repetitivos de Aladim, Abu não conseguiu resistir. Ele pulou e pegou a gema. Imediatamente, a voz da caverna trovejou em fúria: "Tolos, vocês tocaram o tesouro proibido. Agora nunca escaparão." A caverna começou a tremer violentamente. As paredes começaram a desmoronar, pedras caindo do teto. O chão sob seus pés começou a rachar e a afundar. Aladim agarrou Abu e correu em direção à saída, o tapete mágico voando ao lado deles, tentando ajudar. Tesouros caíam ao redor deles, criando avalanches de ouro e joias que eram bonitas, mas perigosas. Eles correram pela caverna em colapso, saltando sobre fendas que se abriam no chão, esquivando-se de pedras que caíam. O tapete se posicionou sob Aladim, permitindo que ele voasse sobre os obstáculos mais perigosos.
Eles alcançaram a entrada, onde Jafar esperava do lado de fora. A lâmpada! Me dê a lâmpada! Jafar gritou, estendendo sua mão. Aladim, pendurado na beira da boca da caverna, que estava se fechando, tentou passar a lâmpada para Jafar primeiro, esperando ser puxado para cima em troca. Mas, assim que Jafar agarrou a lâmpada, sua verdadeira natureza se revelou. Em vez de ajudar Aladim, ele tentou empurrá-lo de volta para dentro da caverna. Abu, corajoso apesar de seu tamanho pequeno, mordeu a mão de Jafar, fazendo-o soltar a lâmpada. Aladim caiu de volta para dentro da caverna, mas conseguiu agarrar a lâmpada enquanto caía. A boca da caverna se fechou completamente, com um estrondo final, selando Aladim, Abu e o tapete mágico dentro. Eles caíram em um túnel escuro, deslizando por pedras, até finalmente pararem no fundo da caverna, agora completamente selada. A escuridão era total, exceto por um brilho suave vindo de cristais na parede. Aladim estava desanimado, sentindo que havia falhado, que estava preso ali para sempre. Abu tagarelou tristemente ao seu lado, e o tapete mágico se enrolou em torno deles de forma protetora, tentando oferecer conforto. Aladim segurou a lâmpada em suas mãos, olhando para ela. Bem, ele disse com um suspiro cansado, pelo menos ainda temos isto, embora não sei para que serve uma lâmpada velha. Ele esfregou a superfície da lâmpada para limpar um pouco da sujeira, e imediatamente algo extraordinário aconteceu. A lâmpada começou a brilhar intensamente, ficando quente em suas mãos. Fumaça azul começou a jorrar da bica, girando e crescendo em volume até encher toda a câmara. A fumaça formou um redemoinho gigante, que começou a tomar forma, primeiro vago, depois mais definido, até que finalmente se solidificou em uma figura enorme e impressionante. Era o gênio. Ele era enorme, facilmente 3 vezes o tamanho de um homem normal, feito inteiramente de fumaça azul mágica que constantemente mudava e fluía. Seu rosto era grande e expressivo, com olhos enormes que brilhavam com inteligência antiga e humor. Ele tinha braços musculosos que terminavam em mãos que podiam mudar de forma à vontade. Uma barba comprida e um topete de cabelo adornava sua cabeça, e de sua cintura para baixo, em vez de pernas, havia um rastro de fumaça que conectava a lâmpada. O gênio se espreguiçou dramaticamente, seus braços se estendendo impossivelmente longos. Ah! Ele bocejou sonoramente. 10.000 anos te dão um torcicolo. Ele girou seu pescoço, fazendo sons de estalos exagerados. Então, finalmente focou sua atenção em Aladim. Seus olhos se arregalaram com surpresa e depois alegria. Não acredito. Depois de todos esses anos, finalmente alguém me libertou.
O gênio desceu, ficando face a face com Aladim, sua expressão mudando para uma de alegria genuína. Olá, eu sou o gênio da lâmpada e você é meu mestre. Bem, tecnicamente, temporariamente meu mestre, até você fazer seus 3 desejos. Aladim piscou, tentando processar tudo isso. 3 desejos. Sim, 3 desejos. O gênio começou a flutuar ao redor da câmara, sua forma mudando constantemente para ilustrar seus pontos. Você esfrega a lâmpada, eu apareço, você faz 3 desejos, eu os realizo. É o contrato básico gênio-mestre 101. Ele se transformou em um professor com óculos, apontando para uma lousa que materializou no ar. Depois voltou à sua forma normal. Espera, 3 desejos? Qualquer coisa? Aladim perguntou, sua mente começando a correr com possibilidade. Bem, quase qualquer coisa, o gênio disse, levantando um dedo enorme. Existem algumas regras básicas. Regra número 1. Eu não posso matar ninguém. Ele fez uma expressão séria por um momento. Regra número 2. Eu não posso fazer ninguém se apaixonar por outra pessoa. O amor verdadeiro é muito importante para ser forçado. Ele sorriu romanticamente. E a regra número 3. Eu não posso trazer pessoas de volta dos mortos. Isso é muito complicado e perturbador. Além dessas regras, o gênio continuou, sua voz ficando mais alegre. Eu posso fazer praticamente qualquer coisa. Quer riquezas? Feito. Quer poder? Sem problema. Quer um sanduíche gigante? Eu posso fazer isso também, embora não seja o pedido mais comum. Ele riu de sua própria piada, seu riso ecoando pela caverna como sinos tocando. Aladim não podia evitar sorrir diante do entusiasmo contagiante do gênio. Então você pode nos tirar daqui? Tirar vocês daqui? O gênio fez uma expressão pensativa. Bem, tecnicamente, eu poderia se você desejasse isso. Mas ele se inclinou mais perto, sua voz ficando conspiratória. Posso fazer isso sem que seja um desejo oficial. Considere isso um aperitivo, uma degustação grátis do que o gênio pode fazer. Com um estalar de dedos enormes, o gênio os envolveu em uma nuvem de fumaça azul. Quando a fumaça se dissipou, eles estavam do lado de fora da caverna, de pé nas dunas do deserto, sob o céu que começava a clarear com os primeiros toques do amanhecer. O ar fresco nunca havia parecido tão bom. Bu tagarelou alegremente, pulando de alegria. O tapete mágico fez piruetas no ar, e Aladim simplesmente ficou parado por um momento, absorvendo a liberdade, a vida que havia sido quase perdida. Então, o gênio disse, materializando-se ao lado dele, em tamanho um pouco menor para não assustar. O que você vai desejar, mestre? Havia um brilho de expectativa em seus olhos, mas também algo mais, esperança. Aladim olhou para o gênio e percebeu algo importante. Você não gosta de estar preso naquela lâmpada, gosta? A expressão do gênio suavizou
tornando-se mais genuína. 10.000 anos na lâmpada te dão uma perspectiva muito específica, garoto. Eu tenho poder cósmico fenomenal. Ele expandiu seus braços, crescendo imenso por um momento, mas espaço de vida minúsculo. Ele encolheu de volta, envolvendo os braços em torno de si mesmo de forma que parecia quase vulnerável. Liberdade, o gênio continuou suavemente. É algo que eu não tive por um tempo muito, muito longo. Mas, ei, seu humor voltou imediatamente. Esta é sua sessão de desejos, não minha sessão de terapia. Então, o que será? Aladim pensou sobre isso. Ele pensou sobre Jasmine, sobre como ela havia tocado seu coração. Ele pensou sobre seus sonhos de ser mais do que um ladrão de rua, de ser alguém digno. E uma ideia começou a se formar em sua mente. Gênio, ele disse lentamente, você pode me transformar em um príncipe? O gênio se iluminou. Transformá-lo em um príncipe? Ah, agora estamos falando. Música, drama, transformação completa. É o tipo de desejo que permite criatividade real. Ele começou a flutuar em círculos, já planejando. Vamos ver. Precisaremos de roupas novas, joias, um palácio, uma comitiva, animais exóticos, talvez alguns fogos de artifício. Espera, tudo isso? Aladim perguntou, um pouco sobrecarregado. Meu caro garoto, o gênio disse com um sorriso enorme. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Você não pode simplesmente dizer que é um príncipe. Você precisa parecer um príncipe, agir como um príncipe, chegar como um príncipe. Deixe o profissional lidar com isso. E com isso, o gênio começou a criar a transformação mais espetacular que Agrabah já haveria. O gênio trabalhou sua magia com entusiasmo contagiante. Ele envolveu Aladim em redemoinhos de fumaça azul brilhante. E quando a fumaça se dissipou, Aladim havia sido completamente transformado. Ele agora vestia roupas dignas da realeza mais impressionante. Um turbante branco enorme, com uma pluma de pavão presa por uma joia do tamanho de um ovo. Um colete de tecido roxo ricamente bordado, com fios de ouro sobre uma camisa branca imaculada. Calças brancas perfeitas e sapatos com pontas curvadas também bordadas em ouro. Um cinto dourado cercava sua cintura e joias brilhavam em seus dedos e ao redor do seu pescoço. Presenting, o gênio anunciou dramaticamente. Príncipe Ali Ababa, de um reino distante e fabulosamente rico. Ele conjurou um espelho do nada e mostrou para Aladim sua nova aparência. Aladim mal podia reconhecer a si mesmo. Ele parecia real, ele parecia importante, mas uma pequena voz dentro dele sussurrava que isso era apenas uma ilusão, que por baixo de todas essas roupas elegantes, ele ainda era apenas Aladim, o ladrão de rua. Ele afastou essa dúvida. Isso tinha que funcionar. Ele tinha que impressionar Jasmine.
mostrar que era digno dela. O gênio não parou apenas com roupas. Ele conjurou uma comitiva inteira, uma parada espetacular digna de um príncipe. Havia um elefante enorme decorado com tecidos coloridos e correntes de ouro, sobre o qual Aladim se sentaria em um roldar, uma plataforma ornamentada. Havia dançarinos em roupas vibrantes, acrobatas fazendo saltos impossíveis, músicos tocando tambores e flautas e símbolos criando uma melodia festiva. Havia servos carregando bandejas de frutas exóticas e tecidos preciosos. Camelos marchavam em formação perfeita, todos decorados com sinos que tilintavam melodiosamente. E para completar o espetáculo, havia fogos de artifício mágicos que explodiam em cores vibrantes, mesmo à luz do dia. Lembre-se, o gênio sussurrou para Aladim enquanto ele subia no elefante. Você é um príncipe agora. Seja confiante, seja charmoso, mas acima de tudo, seja você mesmo. Só que, você sabe, uma versão principesca de você mesmo. Ele piscou e depois se transformou em um pequeno inseto para poder acompanhar secretamente. A parada entrou em Ágraba com fanfarra e esplendor. As pessoas se reuniam nas ruas, apontando e olhando maravilhadas. Crianças corriam ao lado dos dançarinos, rindo alegremente. Comerciantes paravam de vender para assistir ao espetáculo. Nunca houve uma entrada tão magnífica na história de Ágraba. Do palácio, Jasmine ouviu a comoção e saiu para sua varanda, curiosa sobre o que estava causando tanto alvoroço. Quando viu a parada elaborada, ela revirou os olhos com desgosto. Outro príncipe pretensioso. Ela murmurou para Rajá, que estava deitado ao seu lado, tentando me impressionar com riqueza e ostentação. A parada chegou aos portões do palácio, e o príncipe Ali foi anunciado formalmente ao sultão. O sultão, sempre otimista e esperançoso de que finalmente houvesse um pretendente adequado para sua filha, recebeu Ali com entusiasmo. Jafar, de pé ao lado do sultão, observou o recém-chegado com olhos estreitos e desconfiados. Havia algo familiar sobre esse príncipe, mas ele não conseguia identificar o que era. Aladim tentou o seu melhor para agir como imaginava que um príncipe agiria. Ele falou em uma voz mais profunda, usou palavras elegantes, ostentou suas riquezas, mas, quando foi apresentado à princesa Jasmine, ele cometeu erros. Ele foi arrogante quando tentava ser confiante, presunçoso quando tentava ser impressionante. Ele falou sobre si mesmo em vez de perguntar sobre ela, sobre suas riquezas em vez de seus sonhos. Jasmine o dispensou friamente. Não estou interessada em outro príncipe pavão que pensa que pode me comprar com ouro e apresentações elaboradas, ela disse com firmeza e se retirou para seus aposentos. Aladim estava arrasado. Isso não havia funcionado de jeito nenhum.
Ele se sentou nos jardins do palácio mais tarde naquela noite, com a cabeça nas mãos, se sentindo derrotado. O gênio apareceu ao seu lado, de volta à sua forma normal, mas em tamanho reduzido. Bem, o gênio disse gentilmente: isso não foi exatamente como planejado, foi? Eu estraguei tudo, Aladim gemeu. Eu tentei ser algo que eu não sou, e ela viu direto através disso. Então, talvez, o gênio sugeriu sabiamente: você deveria tentar ser quem você realmente é. A versão de você que ela conheceu naquela noite no mercado. O cara genuíno, gentil e engraçado. Só que, você sabe, com roupas melhores. Aladim considerou isso. O gênio estava certo. Jasmine não havia se interessado por ele por causa de status ou riqueza. Ela havia se conectado com sua autenticidade. Ele precisava ser aquele Aladim novamente. Ele olhou para cima, para as janelas do palácio, e viu luz saindo de uma varanda alta. Com determinação renovada, ele assobiou para o tapete mágico que havia estado esperando nas sombras. Tapete, você pode me levar até aquela varanda? O tapete animou-se imediatamente e se desenrolou aos pés de Aladim. Ele subiu e o tapete suavemente subiu pelo ar, navegando com graça até a varanda de Jasmine. Jasmine estava em sua varanda, olhando para as estrelas com Rajá ao seu lado, pensando naquele jovem maravilhoso do mercado que ela não podia tirar da cabeça. Quando ouviu um som atrás dela e se virou, ficou surpresa ao ver o príncipe ali em pé lá, parecendo menos pomposo e mais humano. Princesa Jasmine, Aladim começou, e desta vez sua voz era sua própria. Uma artificial profunda que ela havia usado antes. Peço desculpas por mais cedo. Eu estava tentando ser algo que eu não sou. Eu gostaria de uma segunda chance. Jasmine estava prestes a dispensá-lo novamente, mas então algo em seus olhos fez pausar. Havia uma familiaridade neles que ela não conseguia identificar. Você pode começar dizendo a verdade, ela disse. Quem você realmente é? Aladim hesitou. Ele queria dizer a verdade, mas tinha medo. Em vez disso, ele ofereceu algo parcialmente honesto. Eu sou alguém que ficou preso e teve que aprender que fingir ser algo que não sou não me leva a lugar nenhum. Jasmine suavizou ligeiramente. Havia sinceridade em suas palavras que ela apreciava. E quando ela olhou para ele mais de perto, realmente olhou, ela viu além das roupas elegantes e reconheceu algo mais profundo. Você? Eu conheço você de algum lugar. Antes que Aladim pudesse responder, ele rapidamente mudou de assunto. Gostaria de dar um passeio comigo? Um tipo diferente de passeio. Prometo que será mais interessante do que qualquer coisa que você já experimentou. Jasmine estava curiosa apesar de si mesma. Ela olhou para o tapete mágico flutuando ao lado da varanda, seus olhos se arregalando. É aquilo?
Um tapete voador? É, Aladim disse com um sorriso genuíno. E ele pode nos levar a qualquer lugar que quisermos. Algo sobre a aventura apelou a Jasmine profundamente. A promessa de liberdade, de ver o mundo. Ela pegou a mão que ele ofereceu e subiu no tapete. Ajar rosnou suavemente em preocupação, mas Jasmine o tranquilizou com um toque suave. Está tudo bem, eu vou ficar bem. E então eles decolaram. O tapete voou suavemente sobre Ágraba, elevando-se acima dos telhados e torres, subindo cada vez mais alto, até que toda a cidade se estendesse abaixo deles, como um mapa iluminado por 1000 lanternas. O ar estava fresco em seus rostos, e acima deles, as estrelas brilhavam com uma intensidade que parecia mais brilhante do que nunca. Aladim e Jasmine se sentaram lado a lado no tapete, enquanto ele os levava sobre desertos banhados em luar, sobre montanhas cobertas de neve, cujos picos brilhavam como prata, sobre florestas onde árvores se balançavam suavemente na brisa. Eles voaram através de nuvens que se envolveram em névoa úmida e refrescante, e emergiram para ver o mundo se estendendo infinitamente em todas as direções. E eles conversaram, e realmente conversaram, maneira que haviam feito naquela noite no mercado. Aladim deixou cair sua persona principesca e foi apenas ele mesmo, engraçado, gentil, genuíno. Ele fez Jasmine rir com suas histórias e observações. Ele perguntou sobre seus sonhos e realmente ouviu suas respostas. E Jasmine se abriu de maneiras que ela nunca havia feito antes, compartilhando suas esperanças, seus medos, seu desejo de liberdade e propósito. Há algo familiar sobre você, Jasmine disse em um ponto, olhando para ele com aqueles olhos marrons penetrantes, como se nós já tivéssemos nos encontrado antes. Aladim sentiu seu coração acelerar. Ele queria dizer a verdade, mas tinha medo de que ela o rejeitasse se soubesse que ele era apenas um ladrão de rua fingindo ser um príncipe. Então ele desviou novamente, apontando para outra vista maravilhosa abaixo. Quando finalmente voltaram à varanda de Jasmine, quando a noite estava profunda e as estrelas começaram a desaparecer com a promessa da alvorada, algo havia mudado entre eles. Havia uma conexão, uma compreensão, os primórdios de algo que poderia ser amor verdadeiro. Boa noite, príncipe Ali, Jasmine disse suavemente, mas havia um sorriso brincando em seus lábios e um brilho caloroso em seus olhos. Boa noite, princesa Jasmine, Aladim respondeu, e então, impulsivamente, ela se inclinou e beijou sua bochecha antes de desaparecer dentro dos seus aposentos, deixando-o flutuando no tapete com um sorriso bobo no rosto. Mas nem tudo estava bem. Jafar havia estado observando com seus próprios métodos mágicos, e ele finalmente reconheceu Aladim como ladrão de rua que ele havia enviado para a caverna. Mas, mais importante,
Ele percebeu que este garoto tinha a lâmpada que deveria ser dele. Jafar planejou cuidadosamente. Usando sua magia e enganação, ele conseguiu roubar a lâmpada de Aladim. No momento em que suas mãos tocaram a lâmpada antiga, um sorriso maligno se espalhou por seu rosto. Ele esfregou a lâmpada e o gênio apareceu, mas dessa vez sua expressão estava triste. Ele tinha um novo mestre, e era alguém que ele sabia que usaria seus poderes para o mal. Jafar fez seu primeiro desejo imediatamente: tornar-se sultão de Ágraba. Com um estalar de dedos do gênio, foi feito. O verdadeiro sultão foi transformado em um humilde servo, e Jafar assumiu o trono. Para seu segundo desejo, ele pediu para se tornar o feiticeiro mais poderoso do mundo. Novamente, o gênio, vinculado pelas regras da lâmpada, teve que obedecer. Com seu novo poder imenso, Jafar expôs Aladim como uma fraude na frente de todo o palácio. Este não é um príncipe, Jafar anunciou com alegria cruel. Ele é apenas um ladrão de rua, fingindo ser algo que não é. Jasmine olhou para Aladim com surpresa e mágoa. É verdade? Ela perguntou suavemente. Você mentiu para mim. Aladim queria explicar, queria fazê-la entender, mas antes que pudesse, Jafar usou sua magia para prendê-lo em correntes. E agora, Jafar disse dramaticamente: você será enviado para o lugar mais distante da terra. Com um gesto de sua mão, Jafar enviou Aladim voando através do ar, atravessando o céu a uma velocidade impossível, até que ele caiu em meio à neve profunda, no topo de uma montanha gelada, em algum lugar muito, muito distante de Ágraba. Abu e o tapete mágico, leais até o fim, conseguiram segui-lo e estavam lá para ajudá-lo. Enquanto isso, em Ágraba, Jafar revelou seus verdadeiros planos. Ele tentou forçar Jasmine a se casar com ele para consolidar seu poder. Mas Jasmine era corajosa e inteligente. Ela se recusou, permanecendo desafiadora mesmo diante de sua magia aterrorizante. Aladim, determinado e com a ajuda de Abu e do tapete, conseguiu voltar para Ágraba. Quando chegou ao palácio, Jafar já havia feito quase tudo o que queria. Mas Aladim, em vez de usar força, usou sua inteligência. A mesma inteligência que o havia mantido vivo nas ruas todos esses anos. Ele provocou Jafar, questionando seu poder. Você pode ser poderoso, Aladim disse, mas você nunca será tão poderoso quanto o gênio. Ele tem poder cósmico fenomenal. O orgulho de Jafar foi atingido. O gênio tem mais poder do que eu? Ele rugiu. Impossível. É verdade, Aladim insistiu. Pense nisso. O gênio concede os desejos. Ele é a fonte do poder. Você pode ser um feiticeiro poderoso, mas nunca será um gênio. A arrogância de Jafar foi sua ruína. Você está certo, ele declarou. Gênio, meu terceiro e último desejo.
Eu desejo ser um gênio todo-poderoso. O gênio, vendo a armadilha em que Jafar estava caindo, sorriu tristemente, mas cumpriu o desejo. Em um turbilhão de magia vermelha e preta, Jafar foi transformado em um gênio. Ele cresceu enorme, poder cósmico fluindo através dele, e por um momento ele se regozijou em seu poder absoluto. Mas, então, uma lâmpada preta apareceu ao seu lado e correntes de energia começaram a puxá-lo. O que está acontecendo? Jafar gritou em pânico. Poder cósmico fenomenal, Aladim disse calmamente, ecoando as palavras do gênio, mas espaço de vida minúsculo. Jafar percebeu seu erro tarde demais. Ele havia se tornado um gênio, e gênios são presos em lâmpadas. Ele foi sugado para dentro da lâmpada negra, gritando enquanto desaparecia. Seu ajudante, Iago, o papagaio, foi puxado junto com ele. A lâmpada selou-se e o gênio a pegou, sorrindo amplamente. Acho que 10.000 anos no deserto de solidão deve esfriar sua cabeça quente, ele disse, e arremessou a lâmpada para longe, onde ela desapareceu no horizonte. Com Jafar derrotado, tudo voltou ao normal. O sultão foi restaurado à sua forma verdadeira, e ele abraçou sua filha com lágrimas de alívio. Ele se virou para Aladim, gratidão brilhando em seus olhos. Jovem, ele disse calorosamente, você salvou meu reino e minha filha. Eu estou em sua dívida. Aladim olhou para Jasmine, que o observava com uma mistura de emoções em seu rosto. Ele sabia que precisava fazer a coisa certa, mesmo que isso significasse perder tudo o que queria. Ele se virou para o gênio, que estava esperando com esperança cautelosa. Aladim ainda tinha um desejo restante. Poderia pedir para ser um príncipe de verdade, o que permitiria que ele se casasse com Jasmine. Mas, enquanto olhava para seu amigo azul, que havia estado preso por 10.000 anos, que havia ajudado em cada passo do caminho, que merecia liberdade mais do que qualquer coisa, Aladim sabia o que tinha que fazer. Gênio, Aladim disse claramente, eu desejo que você seja livre. O silêncio caiu sobre todos os presentes. O gênio olhou para Aladim com olhos arregalados, lágrimas começando a se formar. Você tem certeza? Este é seu último desejo. Você poderia pedir qualquer coisa. Eu tenho certeza. Aladim disse com um sorriso caloroso. Você é meu amigo, e meus amigos merecem ser livres. O que aconteceu em seguida foi magia pura. As algemas que sempre haviam cercado os pulsos do gênio, símbolos de sua escravidão à lâmpada, explodiram em fragmentos de luz dourado. O gênio mudou, seu corpo azul adquirindo tons mais claros, tornando-se mais sólido, mais real. Ele olhou para suas mãos livres, então para Aladim, e então fez algo que ele não havia feito em 10.000 anos. Ele chorou lágrimas de alegria verdadeira. Eu sou livre, ele sussurrou com admiração, e então gritou mais alto, eu sou livre.
Ele pegou Aladim em um abraço esmagador, girando-o no ar. Obrigado, obrigado. Você não faz ideia do que isso significa para mim. O sultão observou toda essa cena com olhos sábios. Ele se virou para Jasmine. Minha filha, ele disse suavemente, você estava certa. Esta lei sobre você ter que se casar com um príncipe é ultrapassada e injusta. Você deve poder seguir seu coração. Ele anunciou a todos os presentes. A partir deste dia, a princesa será livre para se casar com quem ela escolher. Jasmine olhou para Aladim, que estava ali em suas roupas de rua novamente, apenas ele mesmo, não um príncipe, não uma ilusão, apenas um jovem bondoso e corajoso, com um coração puro. E ela sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Aladim, ela disse, caminhando até ele e pegando suas mãos. Eu escolho você. E ali, no palácio de Ágraba, enquanto o sol se punha sobre o deserto em explosões de ouro e rosa e lavanda, Aladim e Jasmine se beijaram. Era um beijo cheio de promessas, de novos recomeços, de amor verdadeiro que havia encontrado seu caminho apesar de todos os obstáculos. O gênio assistiu com um sorriso paternal. Abu tagarelou alegremente. O tapete fez piruetas no ar e Rajá ronronou sua aprovação. O sultão aplaudiu com alegria e logo todo o palácio estava celebrando. Algum tempo depois, houve um casamento magnífico. Jasmine estava deslumbrante em um vestido de noiva branco que brilhava como estrelas, e Aladim estava bonito em suas roupas de cerimônia. Eles trocaram votos sob um céu repleto de estrelas, prometendo amor, honra e aventura juntos. O gênio, agora livre para viajar pelo mundo e experimentar tudo o que havia perdido durante seus milênios de aprisionamento, estava lá para a celebração. Ele havia se transformado em um viajante humano com roupas tropicais vibrantes e uma mochila cheia de mapas. Vou explorar o mundo, ele anunciou alegremente, mas eu voltarei para visitar. Afinal, vocês são minha família. Abu ficaria com Aladim e Jasmine, é claro. Ele era parte da história deles desde o início. E o tapete mágico fez sua casa no palácio também, sempre pronto para levar o casal em suas novas aventuras. Os anos que se seguiram foram preenchidos com felicidade. Aladim provou ser um líder sábio e compassivo, sempre lembrando de suas raízes humildes e trabalhando para tornar Ágraba um lugar melhor para todas as pessoas, não apenas para os ricos. Jasmine finalmente teve a liberdade que sempre desejou, liberdade para explorar, para aprender, para fazer a diferença no mundo. Eles frequentemente voavam no tapete mágico para lugares distantes, tentando aventuras juntos. Às vezes, o gênio aparecia de suas próprias viagens, trazendo histórias de terras exóticas e presentes incomuns. E eles passavam noites sobre as estrelas, rindo e relembrando de tudo que haviam superado. E quando tinham filhos próprios, anos mais tarde, eles contavam histórias sobre coragem e bondade, sobre como o verdadeiro valor
vem de quem você é por dentro, não de títulos ou riqueza. Eles falavam sobre amizade e lealdade, sobre fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, sobre como o amor verdadeiro vê além das aparências externas para o coração por baixo. À noite, quando o palácio estava silencioso e as estrelas brilhavam sobre o deserto eterno, Aladim e Jasmine frequentemente se sentavam juntos em sua varanda favorita, aquela mesma onde ele havia chegado pela primeira vez no tapete mágico. Eles olhavam para a Ágraba se estendendo abaixo deles, suas luzes cintilando como estrelas terrestres, e se maravilhavam com a jornada extraordinária que os havia trazido juntos. Você se arrepende? Jasmine às vezes perguntava, de usar seu último desejo para libertar o gênio em vez de se tornar um príncipe de verdade? E toda vez Aladim a puxava mais perto e sorria. Nunca, ele dizia, porque me ensinou a lição mais importante, que não preciso ser algo que não sou. Você me amou por quem eu realmente era, não pelo que eu fingia ser. Essa é a magia mais poderosa de todas. E ali, sob o céu estrelado de Ágraba, em um palácio que já havia sido uma prisão, mas agora era um lar, cercados por amigos que eram família e por um amor que havia superado toda a adversidade. Eles viveram suas vidas com alegria, aventura e a tranquilidade profunda que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar, como exatamente quem deveria estar. E quando a lua subia alta e prateada sobre o deserto, lançando luz mágica sobre as dunas eternas, o vento sussurrava histórias de um ladrão de rua que se tornou príncipe, não através de magia ou pretensão, mas através de bondade, coragem e um coração verdadeiro. E aqueles que ouviam essas histórias se deitavam para dormir com sorrisos em seus rostos, sonhando com suas próprias aventuras e seus próprios finais felizes. O tapete mágico flutuava gentilmente no ar noturno. Abu dormia enrolado em uma almofada macia e Rajá ronronava sonoramente em seus sonhos. Tudo estava em paz, tudo estava bem, e enquanto as estrelas continuavam sua vigília eterna acima, a história de Aladim e Jasmine era sussurrada pelo vento do deserto, uma história de amor, amizade e a magia que existe quando seguimos nossos corações verdadeiros. E assim, um luar banhado, o mundo em prata e os sonhos flutuando suavemente como nuvens, a história termina da maneira que todas as melhores histórias terminam, com um amor triunfando, com a amizade durando para sempre e com a promessa tranquila de que amanhã trará novas aventuras, novas alegrias e a continuação de uma vida vivida com autenticidade, coragem e amor. Esse é o fim da história. Bom descanso. Boa noite.